Boa noite a todos. Vamos abrir João 3,36, onde diz o seguinte, na versão atualizada: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Glorifica teu nome. Seja o Senhor exaltado. A palavra é tua. Eu sou o porta-voz teu. Dá-me graça de pregar. Com poder, com ousadia, no entusiasmo do Espírito Santo. Para que teu nome seja conhecido. E pecadores que queiram conhecer a verdade, possa ouvir, entender e haver conversões genuínas, pecadores se arrependendo dos seus pecados e se convertendo a Cristo de todo o coração, para a glória tua, em nome de Cristo. Amém. Podeis assentar. Eu quero pregar nesta noite sobre o tema rebelde contra o Filho. Rebelde contra o Filho. Irmãos, esse versículo é tão maravilhoso. O último versículo do capítulo 3 de João. Eu sei que nossas almas, em nossos dias, elas estão cercadas de tantas névoas. Viu? Já quando você está viajando na rodovia e aquela neblina vem, fica até difícil de você dirigir. Nós estamos vivendo dias assim, com tanta mentira, com tanta neblina do mal, enchendo o ambiente, de tal maneira que você não discerne tudo. E o que acontece, com o que está acontecendo hoje, é que as maldades dos homens ficam encobertas pelas muralhas erguidas contra Deus. Os homens hoje estão manifestando as mais sofisticadas rebeldias contra o Filho. O mais aterrorizante pecado, a mais aterrorizante condição de alguém no mundo é estar em rebeldia contra o Filho. Ele pode estar frequentando uma igreja, ele pode dizer que gosta daquela igreja, que canta louvores e que faz oração, que tem uma Bíblia, mas a vida pode estar manifestando rebeldia contra o Filho. E aí está o perigo. Aí está a marca de alguém que está caminhando para o inferno. Porque é sinal. Deus trabalha pela triunidade, irmãos. Quando o pecador é rebelde contra o Filho, é sinal de que o Pai não chamou. É sinal de que Jesus entrou no cemitério, chamou José, chamou Maria, chamou Joana dos mortos e os outros ele não chamou. Escute, que você não tenha medo. Chegue com coragem. A Bíblia, ela descobre. Não tente esconder. Ela vai revelar quem você é. Se você está numa igreja e o pastor não está revelando na Bíblia quem você é, ele é um falso pastor. Ele é um falso mestre. Porque o propósito da Bíblia é denunciar meu coração. É mostrar quem eu sou.
Então, não adianta esconder. Tudo virá. E é bom vir agora, porque Jesus Cristo falou. Se a palavra de Deus não revelar a você quem você é agora, ela vai revelar naquele grande dia, quando não tem mais jeito. Não tem uma verdade tão assustadora como esta, de que a pessoa, a mulher, o rapaz, o homem, são pessoas rebeldes contra o Filho de Deus. Não estou falando contra pastor, não. Nem contra a igreja. Nem contra aquele fulano de tal que ora e pega dinheiro seu. Eu estou falando rebelde contra o Filho. Mas vamos examinar? Antes de entrar na mensagem, preciso mostrar o que significa estar rebelde contra o Filho. Porque a tendência natural é dizer que não. Eu conheço pessoas assim. Rebeldes contra o Filho e ainda está tentando se justificar. Não sei se os irmãos estão com Bíblias diferentes. Tem duas versões que normalmente nós usamos aqui na igreja. Eu costumo usar a versão atualizada. E a versão atualizada, neste texto aqui que eu apresento para vocês, eu considero esta versão melhor. Porque diz aqui, o que mantém rebelde. Na versão corrigida está o que não crê. Mas no texto original, irmãos, está o que mantém rebelde. Vamos ver o que significa isso? O que significa rebelde contra o Filho? A ideia é de uma pessoa que não ouve. Já viu aquele tipo de filho que o pai manda ele fazer uma coisa, entra aqui, sai aqui, ele não ouve. Ele é rebelde. Ele não está nem aí. Na Bíblia, rebelde contra o Filho é não ouvir a voz do Filho. Cristo fala pela palavra. E ele diz, quem ouve a minha palavra. Significa que o ouvido está apurado. Eu sempre uso ilustrações bíblicas. Os irmãos lembram de Saulo? Quando foi que ele ouviu a voz de Cristo na entrada de Damasco? Ele caiu. Os amigos dele, não sei quantos tinham, ouviram, mas não entenderam. Isso é rebelde. Porque Deus não falou com eles. Quando Jesus chama e a pessoa ouve, é porque Deus o Pai falou. Quando Jesus chama e a pessoa não ouve, é porque Deus o Pai diz, não é meu. E agora, queridos, o termo significa que a pessoa está endurecida no íntimo. E muitas vezes, esse endurecimento não é perceptível para um pastor. Às vezes o pastor não percebe. Mas quando você está bem sintonizado com a verdade bíblica, você logo percebe. E eu quero apresentar esses traços de rebeldia contra o Filho. Não há esperança. Se você morrer sem ouvir o chamado de Cristo, você está indo para o inferno. E depois para o lago de fogo. Não tem jeito. Qual é o segredo aqui? Ouvir a voz do Filho. Vamos lá. Em primeiro lugar, ter um claro e confesso viver de um rebelde. Os irmãos estão vendo aí? Rebelde contra o Filho. Não está usando o termo crer. Está usando a palavra rebelde. É que o ouvido, a verdade entra aqui e a pessoa não ouve. Vamos lá. Eu apresento para vocês agora
basicamente 4 tipos de rebeldia. Tem a primeira aqui. A primeira tem homens e mulheres mostram uma rebeldia bem manifesta contra o filho. Como é que mostra? Pelo caminho tortuoso. Pelo caminho tortuoso. Pronto. Lembra que a Bíblia fala de 4 animais que eram proibidos pelos judeus comerem no Velho Testamento? Aqueles 4 animais representam 4 tipos de pessoas. Era o camelo rumina, mas não tem as patas separadas, assim, no casco. Rumina, parece crente na boca, mas as patas mostram que anda no mundo. Tem pessoas assim. Elas são crentes aqui, mas os pés mostram que pertencem ao mundo. Tem pessoas assim. Mas o que eu estou falando aqui é de pessoas que, tanto na boca quanto no pé, tanto no pé quanto na boca, já revela que não pertence ao Senhor. Ok, vamos lá. Por quê? Porque os caminhos comprovam que odeiam Deus e que querem andar assim. Tem pessoas como Jezabel, perversas, malandras, desonestas, imorais, vivem no mundo para a satisfação da carne. Eu conheci pessoas assim. Eles não queriam ouvir. Eles queriam ficar o mais longe possível da verdade do Evangelho. Morreram no pecado. Tem pessoas perversas como Judas, que mesmo estando perto do Evangelho, ainda tem a perversidade no seu coração e seus planos não mudam. Ele tem intenção maligna. Tem pessoas que acobertam o desejo de ganhar dinheiro, de ter riqueza. Tem elementos que utilizam o nome de Deus para se enriquecer. Rebeldes contra o Filho. Eles odeiam e não querem ouvir a mensagem santa. Eles tapam os seus ouvidos e ficam como surdos. Não quero ouvir, não quero. Eu quero o mundo, eu quero o prazer. O mundo é assim. Lá em Sodoma, era uma cidade totalmente de homossexuais? Não. Tinha boas famílias lá em Sodoma. Homens casados e queriam o bem dos filhos. Queriam ver suas filhas casadas. Eles plantavam, a Bíblia fala. Eles edificavam, a Bíblia fala. Mas morreram no pecado, com os sodomitas. Eles estavam trabalhando para o funcionamento do sodomismo lá em Sodoma e Gomorra. Acreditam? Olha na crucificação de Cristo. Como manifestou pessoas assim? Como manifestou um Herodes, um Barrabás, aquele ladrão na cruz que não se converteu. Eram pessoas que mostraram uma rebeldia bem clara, bem distinta contra o Filho, pelos caminhos tortuosos. Em segundo lugar, tem homens e mulheres que mostram uma rebeldia silenciosa, oculta no coração e imperceptível para quem está por fora. Como é que eles fazem? Esse tipo de pessoas preferem os padrões terrenos de vida. Eles não são tão ruins, não são como Jezabel, como Acabe, como Nabucodonosor. São até boas pessoas, mas elas querem um embalo do mundo. Elas preferem o conforto de um viver estribado em seus pensamentos. Você não vê tanto no problema no pé, porque às vezes ele está na sua casa, ele está lendo um livro lá,
ou até está lendo a Bíblia lá, mas o problema deles está no pensamento. Quando a Bíblia diz em Isaías 55, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, mas eles têm os pensamentos deles. Eles têm o que eles acham que deve ser. Eles não estão voltados para a Bíblia. Deus fala com o homem através da Bíblia. Cristo chama o pecador através da palavra dele, mas essas pessoas não ouvem. Por quê? Porque a rebelião é silenciosa, é bem escondida lá no íntimo. Eles não são pecaminosos na aparência. Você pode até confiar neles, mas eles negam o Senhor no viver. O Senhor não reina na vida deles. O Senhor não reina nos pensamentos deles. O Senhor não reina nas emoções deles. O Senhor não reina no lar deles. O Senhor não reina nas palavras dele. Em terceiro lugar, homens e mulheres mostram uma rebeldia mais sistemática contra o Filho. Como? São aqueles que, como os filhos de Eli, aquele sacerdote no Velho Testamento, trabalhando dentro da igreja sem ser crente, cantando dentro da igreja sem ser crente, orando dentro da igreja sem serem crentes. Eles aproveitaram o embalo religioso do papai e da mamãe para encher suas vidas dos prazeres que a religião e o sistema sacerdotal oferecia naquele tempo. Muitos conseguem ocultar dentro de uma religião. Eu fui de uma religião batista desde pequeno, mas eu não era crente, não era salvo. Tem alguns que se ocultam, tem alguns que ficam dentro de uma igreja, pegam o embalo de uma igreja, aprendem a orar, aprendem até a pregar, mas não são crentes, porque não se converteram. A rebeldia continua no coração contra o Filho. Você não vê mudança na vida, você não vê piedade no viver. Ele na casa, na igreja é uma coisa, na casa é outra. Na igreja é um santo, na casa é um demônio. Veja, queridos, eles conseguem usar a religião como trampolim para saltar sobre suas iniquidades. No tempo de Israel, Deus chamou a atenção através dos profetas, pelo povo. O nome de Deus, o meu nome, Deus falou, está sendo blasfemado por causa do modo de viver de vocês. Nós estamos vivenciando isso hoje. Um cristianismo que nada tem a ver com a palavra de Deus. E o mundo está zombando de cristianismo hoje. Ser crente, então eu sou. Então o homem ímpio, o homem de palavrão, o homem imoral, o homem de vícios, o homem de maldade, está dizendo que ora, que fala com Deus, que tem Deus no coração. Mentira! Não se converteu. É rebelde contra o Filho. Também, irmãos, eles conseguem sustentar uma religiosidade debaixo de um manto das atividades e curvam-se perante todo o sistema legalístico. Você percebe que esse tipo de pessoa, ele se adapta numa igreja onde proibido roupa assim, proibido isso aqui, proibido isso aqui, proibido isso aqui. Por quê? Porque eles não se converteram. Jesus chamou a atenção dos fariseus, porque eles eram espertos. Por fora pareciam homens espirituais, mas por dentro eram a Bíblia chama a raça de víboras, homens dominadores do povo, homens com desejos sexuais, invadiam a casa das viúvas, orando bonito para chamar a atenção delas. Amantes do dinheiro, amantes de posição. Jesus falou, vocês são herdeiros do inferno. Em quarto lugar,
Homens e mulheres mostram uma rebeldia mais refinada contra o Filho. Como? São aqueles que até fizeram uma decisão, até entraram na igreja, até foram batizados, são amigos dos crentes, contribuem, mas não se converteram, continuam rebeldes. Não houve mudança na vida. Jesus não está no lar, não está na voz deles, não está na oração. Jesus não está presente, eles não têm compromisso. Eles são aqueles que conseguem bajular pastores. São aqueles que conseguem ficar dentro da igreja, mas nunca foram salvos. É esse tipo de pessoas que Jesus chama a atenção em Apocalipse, a igreja de Laodiceia. Vocês estão dizendo que vocês são vivos, mas vocês são mortos. Eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. E naquele capítulo, Cristo convida aquele povo a se converter. Eles conseguem mostrar que tem admiração e que a religiosidade deles é tão relevante quanto a religião cristã. Eu passo agora para o próximo ponto. Os traços de um coração rebelde contra o Filho. Porque o texto diz, aquele que mantém rebelde contra o Filho. Então tem a marca número 1 da rebelião. Qual é a marca número 1 da rebelião contra o Filho? Eu já chequei e já descobri. Desprezo a este livro. Você quer ver? O rebelde contra o Filho. Ele despreza a Bíblia. Ele pode gostar da Bíblia em textos que ele gosta. Ele acha um chazinho aqui. Ele acha uma palavrinha bonita. Ele acha um texto que ele pode até decorar. Mas ele rejeita a palavra de Deus. Ele rejeita como ela é. Ele rejeita a sua mensagem. Ele gosta de algumas coisas da Bíblia, mas não recebe como a palavra de Deus. Então, queridos, o traço número 1 de alguém que é rebelde contra o Filho é uma rejeição clara contra a palavra de Deus, um desprezo ao que Deus diz. Quando há um avivamento, quando Deus começa a operar maravilhas, os pecadores vêm à igreja por causa do livro. Não vem à igreja por causa do pastor da Vicena. Não vem à igreja porque quer uma oração bonita, quer que Deus melhore a vida. Não, ele vem porque eu quero ouvir o que Deus tem para mim. Eu quero ouvir desse livro. Oh, que tristeza ver o meu país. Em geral, um desprezo pelo livro de Deus. Sem contar que falta pregadores. Oh, queridos, que terror! Ignorar a revelação, ignorar sua condição no pecado, ignorar sua condição desde a queda. Esse livro de Deus denuncia a minha vida. Quem sou eu, Davi Sena? Quando eu tenho que pregar para vocês, é porque o livro já pregou para mim. Muitos gostam da Bíblia como livro que favorece seu viver terreno. Eu já vi isso. A pessoa põe na sua casa, logo na entrada, o livro aberto para ver se traz sucesso, se some os maus olhados, se os demônios fogem. Tem nada a ver. Isso aqui é um livro. Eles não recebem como a mensagem do céu, como instrumento do Espírito de Deus ao coração. Em segundo lugar, o rebelde não consegue ver em sua vida
a necessidade do Salvador. Não, ele quer um Salvador, igual o ladrão na cruz. Você lembra daquele ladrão que não se converteu? Ele queria que Jesus descesse da cruz, tirasse ele também, o fizesse voltar para o mundo. Ele queria voltar para o prazer dele, ele queria continuar roubando, ele queria isto. Esse é o tipo de Jesus que o mundo sempre buscou. Um tipo de Jesus diferente. Um tipo de um Deus que, esse é o meu Deus, o Deus de amor. Vocês só falam de pecado, de inferno, de juízo, mas o meu Deus é diferente. Olha, queridos, isso aqui é o rebelde que nunca viu a necessidade do Salvador. Ele anda com prazer pelo mundo, ele gosta. Aqui é o seu céu, e ele deseja estabelecer habitação permanente aqui. É aqui que ele quer ficar. Ele não quer pensar em outra coisa. Ele não quer pensar no inferno. O mundo é maravilhoso para ele. Ele quer estabelecer seu reino aqui. Em terceiro lugar, o rebelde é surdo. Ele é cego quanto àquilo que acontece ao seu derredor. Ele nada pode ver acerca dos perigos, mesmo tendo gente morrendo, mesmo que venha epidemia disso e daquilo. Ele está vendo o que é que está acontecendo, a ira de Deus descendo num lugar, no outro, gente morrendo, terremoto, guerra, fome, epidemias para todo lado, mas isso não abala o rebelde, porque ele não crê nas Escrituras. Deus não fala ao seu coração. E sabe de uma coisa? Mesmo que você grite aos ouvidos do rebelde, ele age como surdo. Mesmo que você fala, vamos para a igreja, vamos, ele não vai ouvir. Ele quer o mundo. Ele é igual a Esaú. Ele troca as coisas eternas por um prato de lentilha. Ele prefere ir para o churrasco, para a bebedeira, para as músicas profanas do mundo, do que ouvir a palavra de Deus. Não, ele é exatamente isso. E ele não percebe que ele vive neste mundo como escravo e que está sendo levado como boi num corredor para o matadouro. Em quarto lugar, o rebelde manifesta profunda simpatia pelo mundo e trabalha pelo bem da organização mundana. Como eu falei do povo lá em Sodoma. Ele tem profunda aversão pelo reino de Cristo, porque não faz sentido para ele. Como? Deixar o mundo, carregar a cruz, andar em santidade, desprezar o mundo, desprezar as paixões, por amor a Cristo, andar para o céu, isso não faz sentido para o rebelde. Ele não sente apreciação por isto. Também nele não há sensibilidade que chegue a tocar em sua alma. Nem mesmo as mais sérias advertências, nem mesmo o choro de um pastor. Não, seus sentimentos giram em torno daquilo que é carnal e mundano. Em quinto lugar, o rebelde nada tem de senso de obrigação e responsabilidade para com Deus. Ele não pode adorar a Deus com os remidos do Senhor. Ele não vai cantar os hinos que elevam a glória do Senhor. Ele quer o mundo. E se ele puder puxar o mundo para dentro de uma igreja com suas músicas que parecem bonitas, espirituais, mas são mundanas, ele vai fazer. E ele vai dar tudo para isto. Ele quer contaminar o santuário do Senhor. Ele não pode também conduzir sua vida e família sob as ordenanças divinas. Ele não faz um culto no lar. Ele não tem prazer nisto. Ele não lê a Bíblia. Ele não procura orientar os filhos, nem a esposa, para orientar quanto às coisas eternas. Ele não conduz para a igreja. Ele não tem prazer nisto. Ele também nada entende
de oferecer a Deus ações de graças por aquilo que ele tem ou deixa de ter. Ele não conhece isso. Ele não sabe que é culto a Deus. Culto a Deus para o homem rebelde é pura emoção. Não é fé. Não é uma atitude de obediência. Por isso ele não pode dar graça. Ele não consegue assentar à mesa na hora do almoço e dar louvores a Deus pelo almoço, pelo café da manhã, pela simplicidade, por um ovinho frito, por um pão que ele está comendo ali com café. Ele não consegue, porque ele não conhece o Deus da Bíblia. Ele não sabe como é que Deus opera, dando aquilo que realmente é preciso. Ele age como o povo de Israel, lá no deserto, querendo voltar para o Egito, querendo comer a abastança do Egito que eles comiam antes, e agora no deserto, comendo apenas maná e bebendo água. Ele prefere gastar tudo o que tem para aquilo que satisfaz suas paixões. Tiver que gastar com futebol, ele vai gastar. Se tiver que dar a Deus o que é de Deus, ele não vai dar. Ele vai ficar irritado. Ele não vai devolver a Deus o que é de Deus. Seu coração enganado leva-o a pensar que aquilo que está pregando não passa de pensamentos religiosos, de bobeira, de invenção. E agora, ao último ponto, irmãos. A horrível condição do rebelde. Porque o texto diz, rebelde contra o filho. Não é contra mim. É rebelde contra o filho. Que situação? Rebelde contra Jesus? Sim. Não estou falando do Jesus da nova era. Eu estou falando do Filho de Deus. Porque se você está rebelde, eu repito o que eu falei no começo. Sua condição é terrível. Terrível. Eu vou mostrar as razões aqui. Primeiro, a pessoa está fora da mais bem-aventurada condição. Do mais alto, glorioso e eterno privilégio. Para o mundo, o mais alto privilégio é ganhar dinheiro. É ter a abastância do mundo. Mas lembra que Jesus falou? Que adianta você ganhar o mundo inteiro e vier a perder sua alma. Então, se você não tem o Filho de Deus, você está numa situação de horror. Você pode ter amigos, você pode ter uma boa família, você pode ter uma boa casa, você pode ter uma boa religião, mas se você é rebelde, não ouve a palavra de Deus, sua situação é a mais miserável situação que existe, porque no momento que você partir deste mundo, você cairá imediatamente no abismo. E cairá como chumbo. Não tem outra esperança. Fora de Jesus, você não tem perdão. Maria, da Igreja Católica, não dá perdão. Ela não pode fazer nada. Quem é ela? Ela era uma pessoa igual a mim. Igual você, mulher aí. Você não tem esperança fora de Cristo. Tudo o que o pecador precisa para esta vida aqui e para a eternidade gloriosa no céu está em Cristo. Fora dele, você está perdido. Segundo lugar, você está fora da lista daqueles que foram escolhidos antes da fundação do mundo, cujos nomes estão arrolados no livro da vida. No tempo de Spurgeon havia muita contestação contra as doutrinas da graça. Pessoas ficavam irritadas porque ele pregava.
sobre os eleitos de Deus. Falou, prova que você é eleito. Prova pela conversão. Prova que você é de Cristo. Prova pelo amor à Bíblia. E eu direi que você é um dos eleitos de Deus. Que seu nome está escrito no livro da vida. Prova! É simples. Não precisa ficar brigando por causa disso. Se converta a Cristo. Vem para Ele de todo o coração. E pronto. Renda a Cristo. Renda pecador. Pode chegar para Ele. Chega com seus pecados. Pode chegar. Pastor, eu estou carregado de pecado. Não tem problema. Chega para Ele. Ele limpa tudo. Ele purifica o pecador. Mas, pastor, eu cometi. Não importa. O sangue de Cristo purifica o homem de todo o pecado. Está vendo que a esperança está no Filho de Deus? Aquela luz acesa para mostrar aonde você pode conseguir o perdão dos seus pecados. É Cristo. Você lembra da vida de Joabe? Quem já leu a Bíblia? Lembra? Aquele homem foi terrível. Ele era um criminoso nato. Quando ele estava velho já, a ordem de Salomão foi que o matasse. Sabe para onde ele correu? Ele correu para as pontas do altar. Segurou ali, porque ele sabia que ele ia morrer. Mas ele queria morrer na misericórdia de Deus. Sai daí, Joabe, eu vou morrer aqui. Salomão deu ordem e mataram ele quando ele estava seguro nas pontas do altar. Corra para Cristo, corra, pecador. Corra para a cruz e escape do inferno. Em terceiro lugar, está na lista dos mortos, se você é rebelde. O quê? Por isso você jaz num permanente estado de morto e é destinado ao lugar dos mortos. E você não se converteu a Cristo, é rebelde. Seus ouvidos não ouvem a voz dele. Que coisa. Você é morto. Deus está dizendo, não tem vida. Não tem. Pastor, ele tem dinheiro, mas não tem vida. Pastor, ele é uma boa pessoa, não tem vida. Pastor, ele é uma pessoa que trabalha, luta, não tem a vida que há no Filho. Está morto. E Deus não é Deus dos mortos. Ele é Deus dos vivos. Os que morreram em Cristo estão vivos. Estão lá no céu agora com Cristo. Os que morreram sem Cristo são mortos. E estão no lugar dos mortos, lá no inferno, recebendo os que caem lá. A Bíblia fala isso em Ezequiel, capítulo 31, quando está falando do rei do Egito, chegando no inferno, e o povo gritando, você também está vindo para cá? Oh, queridos, também está fora daquele grupo que Deus conhece e pelos quais entregou seu Filho. Cristo morreu para salvar pecadores arrependidos. Está difícil achar hoje. Quase você não vê pecadores hoje. Não, aqui em Ribeirão Preto. Olha para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Você não vê pecador. A religião moderna contaminou. Trouxe uma paz venenosa para os corações. Sua rebeldia é contra quem? Contra o Filho de Deus. Contra Cristo. Não é contra mim. Não é contra a minha igreja. Sua rebeldia é contra Cristo. O Filho de Deus. O herdeiro de todas as coisas. O dono absoluto do céu e da terra. Todo o seu viver será guerra declarada contra Cristo. Não ouvir, você está em guerra contra Jesus. Onde você pisa, o que você bebe,
o que você come, por onde você anda. Você está em guerra contra o filho. Você está mexendo em coisas dele. Ele é o herdeiro de tudo. Até daquela banana que você comeu. Ele é dono daquilo. E se você é rebelde, você está em guerra contra ele. Se você é um fumante, você está em guerra contra ele e contaminando cada vez mais seu corpo. Se você bebe pinga, você está em rebeldia contra o filho. Se você estiver vivendo na imoralidade, no adultério, na fornicação, você está em rebelião contra o filho. Porque ele criou o sexo no casamento. Então não brinque com ele. Ele é o filho de Deus. Então, vem correndo para Jesus. Corra para ele. Ele está perto. Impressionante. Jesus não está dando tapa no rosto das pessoas. Ele está salvando. Ele não veio como juiz. Não. Ele entrou no mundo para salvar. E ele chama pecadores. Você acha que poderá prevalecer contra ele? Não. Vai medir força contra ele? Vai recusar a bondade dele, o amor dele, a graça dele, o perdão dele? Só tem uma solução. Qual é? Misericórdia. Misericórdia. Caia perante o Senhor. Quão preciosa é uma alma humilhada. Um coração assim enche os olhos do Senhor. Quer ver Deus ficar impressionado. É com uma alma que cai perante Ele. É como o homem voltando ao pó. E aí o oleiro chega. Ele refaz o homem. Ele é riquíssimo em misericórdia. Aproveite. Quando uma pessoa é rica naquilo que ele mostra ter, a gente aproveita. Se um médico chegar para a população, pode vir na minha casa, eu vou tratar todo mundo de graça. Eu tenho tudo lá, tenho remédio, tem tudo, todo o tratamento. Você diria que aquele médico é rico naquilo ali. E você vai. Quando o pecador vai a Cristo, cheio de pecado, você não vai encontrar o Senhor puxando o revólver e apontando para a sua cabeça. Você vai encontrar aquele que é riquíssimo em misericórdia. E quando você chega, ele abre a porta do coração dele. Eu te amei. Ele diz, eu te amei antes da fundação do mundo. Eu vim ao mundo por sua causa. Eu vim te buscar. Olha o que ele fala. Esse Deus maravilhoso. E tudo você vai ver. O sangue dele para cobrir todos os seus pecados. E tornar você um homem ou uma mulher aceitável perante o Senhor. Ele não liberou verbas para a prosperidade. Esses homens estão enganando o povo, falando sobre prosperidade. Deus não liberou isto. Ele não veio para isso. Ele não veio melhorar o mundo. Ele veio buscar e salvar perdidos. E, enfim, sua misericórdia é mostrada por meio desse Salvador que vai ao socorro do perdido. E é assim que ele tem salvado milhares de pessoas. E hoje ele quer salvar pecadores. Vamos ficar em pé.